Prazer Al Hilal. Para quem não conhecia, o Al Hilal se apresenta ao mundo de uma forma impactante, de uma forma chocante, mas choca menos do que já chocou há 3 anos. Para quem não se lembra, a equipe saudita já foi finalista de Intercontinental, jogou com o Real Madrid, eliminou o Flamengo na semifinal em 2022. O Al Hilal, ele não é nenhuma surpresa. O Al Hilal não pode ser considerado mais nenhuma zebra. É claro que diante do Manchester City, sim, a gente vai dizer, deu zebra. Assim como muita gente falou em Fluminense e Inter de Milão, deu zebra. Essa chave é a chave da zebra, porque todo mundo achava que o Botafogo venceria o Palmeiras, deu Palmeiras. Muita gente achava que o Benfica, por vencer o Bayern, ganharia do Chelsea, deu Chelsea. E Fluminense ganhando da Inter e o Al Hilal eliminando o Manchester City. Mas não foi aquele jogo, o clássico jogo de zebra, né? Em que a gente tem aquela bola vadia, em que a gente tem aquele 1-0 suado, sofrido, ou aquele 2-0 com um gol no início, outro gol lá no finalzinho, num contra-ataque maroto. Não foi nada disso. Foi um jogo em que o Al Hilal se propôs a agredir o Manchester City desde o primeiro minuto. Mesmo fazendo um primeiro tempo não tão bom, aliás, o Manchester City fez um gol para lá de polêmico, né? Mas eu acho que o gol foi legal mesmo, né? A bola bate meio que no ombro, né, do jogador do Manchester City, para o Bruno fazer o gol. O Manchester City talvez tenha feito a leitura errada do jogo. Eu ouvi uma entrevista de um jogador da Inter de Milão, que inclusive veio do Botafogo, né, o Luiz Henrique, que não é o Luiz Henrique, rei da América, é outro Luiz Henrique, dizendo que a Inter de Milão não esperava a intensidade que o Fluminense impôs ao jogo. Claro que não esperava. E eu acho que o Manchester City não esperava que com menos de 1 minuto o Al Hilal fosse com tudo para cima. A linha de defesa do Manchester era uma linha muito adiantada, porque o Guardiola gosta de ter a bola, gosta de agredir o tempo inteiro. Quando o Manchester City foi entender o que aconteceu no segundo tempo, o Marcos Leonardo já tinha empatado o jogo e a equipe do Al Hilal já tinha virado, com uma partidaça de um ex-Corinthians chamado Malcolm. Aliás, esse time do Al Hilal, ele é muito bem montado, ele é um projeto, né? Ele é um projeto de governo, a gente precisa dizer isso aqui também. Não é nenhum time que está chegando, que surpresa, que zebra, vieram do nada. Não vieram do nada. É um time, por exemplo, muito mais caro do que o Fluminense. É um time em que provavelmente o torcedor do Fluminense vai olhar e vai falar assim, esse seria titular no meu time. Esse aqui também. Tirando um ou dois, talvez um John Arias e um Thiago Silva, todos os jogadores, talvez o Fábio, né? Mas todos os jogadores do Al Hilal seriam titulares no Fluminense. Eu estou falando do Fluminense porque é um confronto, Fluminense e Al Hilal. E muita gente pode ser levada a uma ideia errônea de que o Fluminense é muito favorito. A torcida do Fluminense comemorando. A torcida do Fluminense está comemorando porque não vai pegar o Manchester City. Pegar o Al Hilal só é bom porque você não vai pegar o Manchester City. Só por isso. Porque o Al Hilal é melhor do que o Fluminense, do que o Palmeiras, do que o Botafogo, do que o Flamengo. O Al Hilal, há 3 anos, quando não era esse super time, esse super elenco, mas já era um projeto que deu certo, né? Um projeto de governo que deu certo, o Al Hilal foi lá e acabou com o Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar, que era o canto do Marcos Braz, ex-diretor do Flamengo. O Al Hilal venceu com Viatri, Michael, jogadores bem menos técnicos do que esses que estão aí agora. Desde o goleiro Bono, até o craque marroquino, até o bom jogador português, até jogadores úteis brasileiros. Você pega um Koulibaly, você pega um Marcos Leonardo, um Malcolm, um Neves, um Cancelo. É um grande time. É um grande time e que jogou desfalcado de seu principal jogador. Então esse Al Hilal que fez esse jogo fantástico, que virou o jogo para cima do City em poucos minutos no segundo tempo, e aí é claro, pela qualidade do time do Guardiola, sofre a pressão, acaba tomando um gol meio que na base do abafa, mas não se abala e o Koulibaly vai fazer
na prorrogação, um 3-2, e vai ter um empate do Phil Foden no finalzinho da prorrogação do primeiro tempo, e com muita garra, vontade de vencer, contra-ataques rápidos. É um time muito rápido, é um time forjado para jogadas em velocidade. O Inzaghi saiu da Inter, aliás o Inzaghi fez milagre na Inter, vamos falar a verdade aqui, né? Ele fez um time comum se transformar num finalista de Champions, e agora ele faz um time bom, que já era bom com o Jorge Jesus, se tornar um time muito bom. A trajetória do Al Hilal aqui, que vai pegar o Fluminense, é uma trajetória de muito mais impacto do que a trajetória do Fluminense, que já é uma trajetória brilhante, histórica. Ninguém dava nada para o Fluminense. O Fluminense, dos 4 brasileiros, era o time com menos possibilidades de chegar às quartas de final. Vamos falar a verdade aqui. É o time mais barato, é o time com um treinador menos badalado. Muita gente diz, é o Joel Santana jovem, está ultrapassado, isso e aquilo. O Fluminense chegou sem nenhum glamour. E o Fluminense passa para as oitavas sofrendo com o time da África do Sul, da Coreia do Sul. Ninguém dava nada pelo Fluminense, essa é a verdade. Agora o discurso não pode ser o contrário. Ninguém pode chegar e falar assim, o Fluminense é muito favorito. E os jogadores não podem comprar esse barulho. Porque o Al Hilal está jogando sempre na base do eu sou a zebra, do ninguém dá nada por nós, a Liga Saudita não vale nada, esses caras estão aqui porque, sei lá, eram de convidados e tal. E não, o Al Hilal não está convidado. O Al Hilal está lá porque ele ganhou título continental. O Al Hilal está lá porque ele tem um projeto vencedor, um projeto que deu certo. E aí, se nós olharmos a trajetória do Al Hilal, diferente da trajetória do Fluminense, o Al Hilal simplesmente teve 2 europeus no seu grupo. Só Botafogo e Al Hilal tiveram 2 europeus no seu grupo. E os 2 conseguiram passar. E o Al Hilal foi mais ainda, para as quartas, eliminando o Manchester City, o poderoso da chave. Ninguém queria pegar o Manchester City. Puxa vida, o Manchester está na chave. O Manchester que goleou a Juventus. O Manchester que goleou, sei lá mais quem. Esse Manchester que não para de fazer gols. Esse Manchester está fora, porque enfrentou uma equipe que não teve medo e que também não parou de fazer gols. O Al Hilal chocou o mundo quando empatou com o Real Madrid. O empate em 1-1, Al Hilal e Real Madrid, meu Deus, esses caras estão vindo aqui não é para participar, não. Aí teve um resultado ruim, mas jogando contra uma equipe europeia, o Red Bull Salzburg, foi um 0-0. E aí fez o que tinha que ser feito, ganhou do Pachuca por 2-0 e conseguiu a sua classificação. Porque o Salzburg perdeu para o Real Madrid. E é claro que todos vão perder para o Real Madrid, mas o Al Hilal não. O Al Hilal fez o gol com o Sérgio Ramos e empatou aqui. Sérgio Ramos, perdão. Fez o gol com... Agora me fugiu a memória. Sérgio Ramos é do Monterrey, né? Ele fez o gol, sai na frente, depois sofre o empate do Real Madrid. E aí... A produção está me confundindo, peraí. Passando aqui. Não, produção, isso aqui é Monterrey, do México. Não, isso aqui é Monterrey, do México. É brincadeira, né? Ah, produção, me quebrando aqui. Enfim, vamos ficar com 1-1. Quem fez o gol primeiro não interessa, né? Vamos lá. Mas a questão aqui é a seguinte. Ao vivo é assim, né? A questão aqui é a seguinte. O Al Hilal não é mais uma zebra numa chave com Palmeiras, Chelsea e Fluminense. Pelo contrário. O Al Hilal tem jogadores, eu já os citei aqui, que seriam titulares e que foram cobiçados por clubes europeus. O Marcos Leonardo é um exemplo. Um jogador que era o destaque do Campeonato Brasileiro, destaque da seleção sub-20, seleção brasileira sub-20, e não foi para a Europa. Ele foi para o mundo árabe. Ele foi para o mundo árabe porque a proposta foi melhor. E o projeto, apesar de a Liga Saudita não ser tão proeminente quanto a Liga Europeia, não dá para dizer que Marcos Leonardo não está muito satisfeito, jogando ao lado de excelentes jogadores que, repito, seriam titulares em clubes europeus. Imagina em clubes brasileiros. Então, não suficiente ter eliminado um europeu na fase de grupos, empatado com o Real Madrid no jogo muito igual, e eliminado o Manchester City. Eliminado o Manchester City num 4-3 emocionante. O Al Hilal chega não só como favorito para o jogo contra o Fluminense. O Al Hilal chega como o bicho-papão do chaveamento.
Quem passar entre Palmeiras e Chelsea precisa saber, tem chance de pegar um adversário que não tem medo de ninguém, que já olhou nos olhos de Real Madrid e Manchester City nessa Copa do Mundo. O Fluminense não pode se deixar levar pelo discurso de ufa, me livrei do meu algoz de 2023, agora é festa, porque não vai ser festa, vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil. O Fluminense tem que estar preparado. O Fluminense contra europeu jogou muito bem, contra o Borussia foi melhor, contra a Inter ganhou o jogo, é o que interessa. Mas contra equipes de outros polos, como Ásia e África, o Fluminense teve problemas. O Fluminense sofreu. Contra o Ulsan venceu. Contra o Mamelodi quase perdeu. Tem que tomar cuidado contra o Al Hilal. A chance de ter uma final brasileira é muito grande. O Fluminense ganhar do Al Hilal não é nenhuma surpresa, não é nenhuma zebra, não é nada disso. E o Palmeiras passar pelo Chelsea também não seria nenhum absurdo. Termos um Palmeiras e Fluminense numa semifinal é a garantia, como o John Textor do Botafogo tinha falado, vai ter um sul-americano na final, parece que previa isso, né? O chaveamento foi bom para os brasileiros. Agora é passar pelo fortíssimo Al Hilal, essa vai ser a tarefa do Fluminense. E o Palmeiras superar os traumas da perda do Mundial para o Chelsea e vencer um Chelsea que não é nem sombra daquele que foi campeão da Champions. Eu fico por aqui. Até a próxima do Dois Toques, a casa do futebol.